Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Para muitos, o Cristo da cruz é impotente. Há quem ensine que Cristo não morreu na cruz. A cruz é símbolo de humilhação, derrota e morte para todos aqueles que ignoram o poder de Cristo para mudar a humilhação em exaltação, a derrota em vitória, a morte em vida e a cruz em caminho de luz. Les voy a contar una confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo In my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Un rosario para rezar to pray, y una cosa que parece extraña. something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo As Jesus suffered, desde que lo condenaron a and muerte when they condemned him, hasta que fue Right up. sepultado. to when he was buried. Con estas dos cosas With these two things, me arreglo como puedo, I do the best I can. pero gracias a estas dos cosas And thanks to these two things, no pierdo la esperanza. I never lose hope. Jesus, sabendo a repulsa que ia produzir a pregação da cruz, começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito, que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não o permita, Senhor. Isto jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Mateus 16, verso 21 ao 23.
não tinha fé na ressurreição. Por isso quis apartá-lo do caminho que levava à cruz. Mas Cristo lhe ensina que quem se opõe à cruz fica do lado de Satanás. Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis, It's the way of the cross, pequeño vía crucis. a small way of the cross. Satanás, o orgulhoso e soberbo, odeia a cruz, porque Jesus Cristo, humilde e obediente, venceu nela, porque humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, e assim transformou a cruz em vitória. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2, verso 8 ao 9.